Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de Sociologia, e hoje vamos ter mais uma aula referente a esse nosso conteúdo de Sociologia, dando sequência também aos conteúdos específicos para essa disciplina e para a turma de vocês, ok? Então vamos lá para mais uma aula de Sociologia. Só lembrando que nós estamos usando o material didático, que é o Sistema de Ensino FTD, então vocês também podem estar acompanhando. Então vamos lá, é o módulo 2, capítulo 4, página 12 e 13, aquela apostila de Sociologia. Módulo 2, capítulo 4, páginas 12 e 13, ok? Então vamos lá para mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos trabalhar o conteúdo sobre a Escola de Frankfurt e a indústria cultural. Vamos entender o que essas duas tendências sociológicas, mas antes de falar, a priori, quando nós ouvimos a palavra escola e indústria, nos remete a duas coisas diferenciadas. Escola é onde se detém, onde se desenvolve o saber científico, e a indústria é onde se fabrica algo em grande escala, né? Então vamos entender o que seria essa escola de Frankfurt e a indústria cultural. O conceito de indústria cultural foi criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, pensadores da escola também de Frankfurt, e pressupõe o iluminismo como um movimento altamente político e praticado somente pela burguesia. O que seria esse iluminismo? Nós vamos já entender, mas vamos só para fechar aqui um pouco uma introdução, né? A escola de Frankfurt e a indústria cultural, que foi criada pelos mesmos pensadores, produziu sombras e consequências graves para a civilização, principalmente ocidental, porque com o predomínio da razão instrumental, que nós também vamos entender o que é essa razão instrumental o que ela tem tudo a ver tanto com a escola de Frankfurt como a indústria cultural. Aqui nós vamos ver sobre o iluminismo. O que seria esse iluminismo, né? É uma influência do movimento filosófico, isso no século XIX, aliás, 18, desculpa. É um movimento filosófico, social, cultural e político. Como assim, professor? Filosófico, no sentido de que se induz o indivíduo a pensar, social, porque induz o indivíduo a pensar no meio que ele está, pensar e questionar. Cultural, porque é o meio que desenvolve, então a gente sabe que cultura é aquilo que se desenvolve no meio ali do social do indivíduo, e político porque o mundo é altamente politicagem, né? É altamente politiqueiro o mundo, e nós devemos vivenciar isso de maneira corriqueira na sociedade em que vivemos, seja ela qual for. E também tem como os principais diferenciais e objetivos a razão e a objetividade. Então, se o indivíduo é um ser pensante, o ser humano é um ser pensante, ele deve pensar com raciocínio lógico e também com objetividade. Então, esse raciocínio levando sempre à razão, tá? Não um raciocínio levando à emoção, sim a razão e objetiva. A razão objetiva, buscando experiências a mais, ok? Então, quanto a isso, o iluminismo também estimulava o questionamento, a investigação e a experiência. Por quê? O questionamento e a investigação, porque é através daí que se detém o saber. Com a experiência, se detém realmente se aquele saber é científico ou não. Então, com o questionamento, com a investigação e com a experiência, se deu início o quê? Início ao iluminismo numa questão mais filosófica e sociológica, porque o indivíduo é levado a pensar. Se ele é levado a pensar, ele é levado a questionar. Se ele é levado a questionar, ele vai experimentar se realmente esse questionamento tem razão, ok? Também o iluminismo defendia a liberdade política e econômica, e também criaram a enciclopédia. A enciclopédia já digamos, o sentido maior do saber científico. É a concretização do saber científico, porque na enciclopédia que se tem todos os saberes científicos realmente catalogados, diferenciados. Hoje em dia, vocês e eu, nós temos o Google, que digamos é a nossa enciclopédia virtual, né? Então, para ver como o iluminismo também influencia isso, porque se fosse os iluministas daquela época, digamos, voltassem, ou
viessem do passado para o futuro e dizer que enciclopédia interessante. Então, eles criaram isso, um saber científico concreto, ok? Aí eu falei no início também sobre a razão instrumental, que ela tem tudo a ver com a escola de Frankfurt e a indústria cultural. Por quê? Porque a razão instrumental ela diz respeito a uma estrutura de pensamento privilegiada no que sentido? Porque ela detém de que o indivíduo ele tem um objetivo como meios para alcançar um determinado fim. Então, o objetivo dele não interessa qual é o objetivo dele, interessa sim quais são os meios que o indivíduo vai ter para alcançar esse objetivo. Por exemplo, quando o ser humano procura se adaptar ao meio para satisfazer suas necessidades, ele se utiliza da razão instrumental. Por quê? Porque assim o valor das coisas estaria naquilo que estas servem, isto é, se algo não tiver utilidade, ele carece de valor na perspectiva da razão instrumental. Em que sentido? Porque trata-se, portanto, de valorizar os meios e não os fins de uma ação. Professor, é complexo. É complexo. Então, vamos exemplificar de uma maneira cotidiana para que vocês possam entender o que seria essa razão instrumental na visão da Escola de Frankfurt e indústria cultural. Vamos pensar assim, nesses programas sensacionalistas que falam sobre política, né? Aliás, polícia, desculpa. Polícia. Aí lá, prendem lá a pessoa que está traficando, aí o repórter vai e pergunta, por que você está traficando? Aí ele diz, não, porque é um dinheiro, eu queria dinheiro e essa é uma maneira mais fácil de eu ter um dinheiro. Aí pergunta, mas por que você não vai trabalhar, vai estudar? Essas coisas que se falam. Mas pensando numa razão instrumental, ele está agindo e pensando numa razão instrumental sem saber, né? Usando apenas o bom senso dele, né? O senso comum, aliás. Então, no mundo que nós vivemos, uma sociedade capitalista, se precisa-se do dinheiro. Então, essa pessoa que está traficando, o objetivo dela, qual era o objetivo dela final? Conseguir dinheiro. E quais foram os meios? Traficar. Então, ele usou a razão instrumental sem saber. Um saber de saber científico, né? Então, para vocês verem como é que funciona essa razão instrumental na sociedade, é isso. Não interessa os meios que a pessoa vai conseguir seu objetivo. Interessa que ela chegaria lá. Então, os meios que são dessa pessoa que está aqui, esse indivíduo que quer dinheiro fácil, ele vai traficar. Só que aí tem os perpassos aqui antes de chegar nesse fim. Conseguiu dinheiro? Conseguiu, mas aí teve toda uma sequência. Foi preso, foi pego, passou por uma audiência de custódia e tudo isso. Então, esses são os percalços para ele conseguir o meio dele. Ele poderia ter outros meios? Poderia ser, normalmente são jovens, ele poderia estar estudando, cursando uma faculdade, e entre outras coisas, mas não, esse foi o meio que ele pensou em conseguir para ter o seu fim, que era o dinheiro fácil, ok? É mais ou menos assim que funciona, exemplificando a razão instrumental. Essa escola de Frankfurt e a indústria cultural foi uma massificação de quê? Industrial no sentido da ascensão de produtos altamente consumidos. Porque a gente sabe que a massificação industrial se deu o quê? Com a Revolução Industrial. No sentido de que, olha só, desvinculando a arte de seu potencial emancipador e capaz de provocar reflexão e crítica. Então, eles, querendo ou não, dizendo que o iluminismo era apenas da burguesia, utilizavam. Por quê? O iluminismo quer que o indivíduo pense, pratique, experiencie, questione. E eles queriam a mesma coisa. Queriam que houvesse reflexão e crítica, no sentido de que o indivíduo possa realmente refletir e criticar esse meio que ele vive. Hoje em dia, por exemplo, digamos assim, o que seria essa cultura padronizada, esses produtos culturais padronizados? O celular, por exemplo, hoje em dia. Ninguém vive sem o celular. No sentido não de que vai ficar lá só nas redes sociais, não, porque ele é útil. Exemplo, eu estou usando o celular para gravar as aulas para vocês. Estou usando o meu celular para gravar. Então, é uma cultura padronizada que se tem.
Hoje em dia se tem a tecnologia, então a tecnologia é uma cultura padronizada e a indústria se massifica com isso. Por quê? Digamos, de mês em mês, de 3 em 3 meses, ou 4 em 4 meses, ou de 6 em 6 meses, as indústrias, por exemplo, de celulares estão pensando, né, nesse público que é altamente consumista desses produtos culturais padronizados. Hoje o produto cultural padronizado para a nossa época é o celular. Então, por isso que as indústrias de celulares as fábricas, né, estão pensando sempre em inovar, sempre lançando um modelo novo, um S10, um K não sei o que, um G não sei o que, entendeu? Um X não sei o que. Então, sempre estão pensando nessa população que usa o que? Produtos culturais padronizados. E, digamos, um produto cultural padronizado que todos têm acesso hoje em dia é o celular. Ok? Então é isso que a escola de Frankfurt e a indústria cultural queriam demonstrar. Mesmo, como eu falei, mesmo falando que o iluminismo era apenas para a burguesia, eles se utilizavam dessa corrente filosófica, sociológica, cultural e política, levando o que? O indivíduo a provocar reflexão e crítica, em todos os sentidos, até mesmo nessa massificação industrial que se vive. Ok? O popular pede passagem, que são os estudos culturais. O que seriam esses estudos culturais? Lembrando que esses estudos culturais são o quê? Uma corrente de estudo, tanto filosófica como sociológica também, ok? São um campo de investigação de caráter interdisciplinar que explora a produção ou criação de significados e de difusão dos mesmos nas sociedades atuais. Então, por que de caráter interdisciplinar? Porque, olha, filosófico e sociológico. Filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, entre outras ciências, tanto exatas como humanas. Mas para que esses estudos culturais possam realmente ser colocados para a sociedade, eles precisam o quê? De uma investigação, mas não se utilizam apenas de um saber científico, utilizam-se de vários. Então, por isso, de caráter interdisciplinar. Como eu falei, a sociologia não depende somente dela, ela depende da psicologia, da antropologia, da filosofia, para que ela possa realmente exercer o saber científico que ela produz, ok? E o que seriam esses estudos culturais? Surgiu na Inglaterra no final dos anos de 1950, não é tão antiga assim. Institucionalizou-se na primeira metade do século de 1960. Fundou a criação de centros de estudos interdisciplinares nas universidades europeias e estadunidenses. Principais teóricos: Richard Roncart, Raymond Williams, Stuart Hall e Edward Thompson. Apesar de ser origem marxista, que é aquela questão da burguesia e do proletariado, mantém-se opositória entre cultura erudita e cultura popular. Como diz, apesar de ser marxista, de ter realmente essa divisão, os estudos culturais ainda têm essa questão da cultura erudita e da cultura popular. O que seria a cultura erudita? É a cultura da burguesia, que só, digamos assim, quem tem dinheiro, os ricos, é que podem ir ali. E a cultura popular é justamente aquela questão lá da rua. Um exemplo, o teatro, hoje em dia, ele está mais, digamos, popular, Não na época que nós vivemos, de pandemia, de quarentena, que não se pode, ter aglomeração. Mas o teatro antes, digamos, há 10 anos atrás, digamos, há 5 anos atrás, não vou muito longe, há 5 anos atrás, ele era altamente cultura erudita. Por quê? Porque só os burgueses, quem tinha dinheiro, quem tinha uma condição financeira boa, é que tinha acesso aos teatros. Já hoje não, já é uma cultura popular. Apesar de que mesmo assim, querendo ou não, ainda tem a questão elitista, Por exemplo, a meia entrada, promoções, então tudo isso é a questão disso, O estudo cultural é isso. Perceber essa sociedade que se vive. Apesar de levar em consideração Karl Marx, a sua teoria, a sua lógica de estudo,
a sociedade hoje em dia ainda vive essa questão da cultura popular e cultura erudita, e isso, estudos culturais justamente estão aí para isso, né? E também os estudos culturais, apesar do olhar atento para as práticas do cotidiano, que é justamente estudo cultural, é estudar o cotidiano daquela determinado meio social. Os estudos culturais mantêm-se como centro da análise a literatura, a música e as artes. Como estou falando de cultura, literatura é cultura, música é cultura e artes são culturas, né? De acordo com Raymond Williams, os estudos culturais são uma forma de compreender as relações entre cultura e sociedade, aquilo que eu falei antes, né? Mais especificamente a arte literária. Então, se eu estou falando de um estudo cultural, eu estou falando de literatura, de música, de teatro, artes, e, enfim, né? Toda a expressão artística e cultural, né? Mas só que os estudos culturais eles estão diretamente ligados com a literatura. Por quê? Porque a literatura é o meio maior de fazer com que o indivíduo questione e experimente um saber científico realmente apropriado. Porque nós sabemos que tem vários tipos de literatura, mas só o fato de ler, de praticar a leitura, é um fato maior de estar envolvido num lado específico cultural e sociológico em que nós vivemos, no meio social, ok? Até mesmo lendo lá o post, né, de uma rede social, porque lá eu vou saber se a pessoa escreveu corretamente, em que sentido a pessoa está escrevendo, para quem ela está realmente direcionando aquele post, se é para um determinado público ou para todos. Então, a partir daí é porque eu vou ter um conhecimento literário e logicamente científico, ok? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham compreendido e procurem mais pesquisas, né? Além do material didático que vocês têm, procurem pesquisar além, ok? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, usem máscara se precisar sair de casa, usem álcool em gel, em casa podem, e se tiver acesso, em casa ou em outro lugar de saírem, lavem as mãos com água e sabão, ok? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.